Regis de Oliveira, que está aqui conversando conosco, é autor da peça O Julgamento de Sócrates, que está sendo levada com sucesso no Teatro Itália, em São Paulo, aos fins de semana, não é? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado, às 8 horas, domingo às 7. Bom, Sócrates é tido como o pai da filosofia, não é? Ele... há controvérsia, mas enfim. Foi um dos primeiros a discutir. Quer dizer, antes dele, muita gente aprendeu na filosofia egípcia, né? Então, isso foi... alguns autores andaram por lá, Tales de Mileto andou por lá e trouxe para lá essas indagações todas sobre a alma. Isso aí... Para o nosso mundo ocidental, que teve um significado muito maior do que... E veja a importância disso. Isso serve de... Eu vou terminar ainda de expor aqui... Pois é, nós precisamos chegar lá no final da peça. Para dizer, isso serve de base para o espiritismo, para o cristianismo, para todas as religiões que acreditam no pós-morte. A base disso aí tudo é Sócrates. Agora, então, o seu interesse pela justiça, o senhor é um juiz, desembargador, aposentado, quer dizer, viveu a justiça, né? E também o mundo político, é claro, mas o seu interesse é o que o levou a focalizar o julgamento. Pois é, o julgamento, sempre que você julga, você tem um prejuízo, porque uma parte já não gosta de você porque você julgou contra ele. E é um julgamento público, né? Foram 501 juízes que foram. Agora, que lição ela dá para o mundo de hoje, principalmente para a gente aqui Primeiro, no Brasil? O cumprimento da lei. Que aqui, se a pessoa consegue dar um desvirtuamento na lei, todo mundo dá. Todo mundo quer dar um passe na lei aí, né? Não quer cumprir lei. E o Sócrates, não, eu vou cumprir a lei. Eu fui julgado pela lei de Atenas, eu vou cumprir, eu vou morrer, mas vou cumprir a lei. Então, isso é de um caráter ético espetacular. Segundo, a manipulação dos jurados. E ele fala na peça, eu não contratei nenhum advogado para fazer isso aqui, eu mesmo vou fazer a minha defesa, para não ter um grande orador aqui que possa convencer os jurados. Então, ele fala, olha, eu vou, o jurado que decida de acordo com o que eu vou expor. Doutor Regis, quanto tempo para escrever a peça? Para escrever a peça não é tão longo prazo, mas para convencer, para formar o texto na cabeça é mais complicado. Aí você demora um bom tempo. E aí depois você vai redigindo o texto, aí você o submete ao diretor. E o diretor e os atores, eles vão polindo o texto, né? Eles vão melhorando o texto. Porque uma coisa é você escrever o texto seco, outra coisa é você pôr aquilo no ar, né? E escrever para teatro tem uma especialidade. É mais complicado do que escrever um romance, como eu escrevi, então, mas O Fundo do Poço, está aqui, daí eu quero até mostrar para vocês aqui, que é o meu último romance. Editora? A editora é a editora... Oh, meu Deus do céu, muito amiga. A gente já acha, não tem problema. Não. Mas o nome é Fundo do Poço? É o Grupo Novo Século. E eu quero presentear aqui a Thalita com muito um texto, obrigada. Que é um estudo sobre a Cracolândia. O Romance da Cracolândia. Romance da Cracolândia. Deve ser repleto de histórias. É muito interessante. Voltando aqui para o nosso julgamento. No final, ele faz, então, um monte de indagações, tentando... E os assessores dele dizem, não, mas Sócrates, a alma, morrendo o corpo, morre a alma. Ele diz, não morre. Então, ele tenta provar isso através do contraponto. O corpo morre, mas a alma subsiste. Um deles discute e diz, não, a alma ainda passa para outros corpos, mas ela acaba morrendo também. Ela fica 2, 3, 4 corpos, mas ela também se cansa e morre também junto de... Ele tenta provar que não. E ele diz, aquela alma que foi boa aqui, que cumpriu todos os textos direitinho, que cumpriu a vida civil religiosamente, que foi sério, foi correto e tal, ela se reencarna depois em alguém. Mas aquele que foi ruim, que prejudicou, que furtou, que roubou, que matou, esse vai se reencarnar em animais. Pode se encarnar num rato, numa barata. E é a chamada metempsicose. E há uma religião das maiores do mundo, que é a indiana, que aceita isso. Eu estive na Índia já 3 vezes, e lá eles acreditam piamente nisso, que o corpo reencarna em animais. Tanto é que eles não matam. Não mata macaco, não mata rato, não mata barato, não mata nada. Lá é tudo. Eu visitei casa de pessoas, conversei com o povo. E não, aqui não pode ser que esteja uma alma de alguém aí. Caramba. Então, ele serve de base, né,
Veja só, o Sócrates servindo de base para todo tipo de religião. E a reencarnação, diz ele, essa é natural. O corpo sai daqui, vai para o chamado Hades, ele se purifica lá e quando volta, ele volta com reminiscência. Ou seja, ele volta com alguma coisa já embutida no conhecimento dele. Então ele fala sobre reminiscência, ele fala sobre reencarnação, ele fala sobre metempsicose, ele fala sobre a passagem do rio Letes, que é onde a pessoa esquece tudo que tinha lá, mas fica na alma da pessoa alguma coisa ainda, que é chamada reminiscência. Então há uma digressão sobre a alma espetacular no texto. Não é o meu texto, é o texto que eu captei da obra platônica. E vem daí a ligação, né, com a doutrina espírita? Também tem, porque a alma não morre nunca, a alma se reencarna, a alma reencarna. O espírita vai um pouquinho adiante, né? Porque decide lá onde está, no outro mundo, onde ele vai, com que família que ele quer ir. Né? Aqui não, aqui ele simplesmente reencarna em alguém. Né? Se for bom, ele reencarna em pessoas também. Mas se for ruim, ele pode encarnar em animais e sofrer por causa disso. Né? Doutor Regis, e essa peça vai até quando? Ela vai está programada para ir até 26 desse mês. São mais 3 semanas. Quinta, sexta e sábado, como nós já dissemos aqui, quinta e sexta. Perdão, sexta e sábado, às 8 horas e no domingo às 7 horas. Então temos mais aí 9 sessões. Tem aqui um elenco numeroso. O elenco é espetacular, espetacular. Quem dirige isso é o Bruno Pirillo. Quem faz o papel do Sócrates é o Luiz Amorim. E os outros atores todos, e todo mundo fez uma família ali. É curioso isso, né? O pessoal fez uma família, cada um no seu papel, cada um entusiasmado com o que está fazendo. Tem a Xantipa, que é da Priscila, e outros tantos atores. Os atores todos, enfim, são enturmadíssimos. Essa peça me deu um prazer especial em escrever, tanto quanto a outra, que foi a vida do Spinoza. E o Spinoza é o oposto disso. Spinoza é o cara que não acredita em pós-mundo, nada. Ele diz, Deus é o universo, Deus é substância. E Deus é a realidade, não há outra, e não há o outro mundo, não há outro mundo para Spinoza. E aqui não. Aqui existe outro mundo, há reencarnação, e tudo isso vai num crescendo, e a peça termina com a morte do Sócrates, bebendo cicuta. Mas é muito interessante, no final, porque a peça se desenvolve também, eles falam, não vamos dedicar um galo ao deus Asclépio. Asclépio é o deus da medicina. E ele morre, ele falece, e diz, não se esqueça que temos que entregar um galo a Asclépio. Ou seja, vamos cumprir aquilo que nós prometemos, ética pura. Muito bem, o escritor, teatrólogo, homem da justiça, do mundo jurídico, está convocado a comparecer novamente aqui ao vivo na Rede Brasil e Televisão para continuar conversando conosco a respeito dessa peça. Conversar com vocês é um prazer que eu venho a qualquer hora, basta chamar. Muito obrigado pela sua disposição. Dois jornalistas desse porte. É maravilhoso estar aqui. Muito obrigada, Estamos felizes Dr. com a sua Regis, presença aqui. pela entrevista. E a gente volta amanhã. Até lá. Nós voltamos. Até lá.